Olá, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um dos livros mais maravilhosos que eu já li na minha vida, gente. Este aqui é o É Isto um Homem, do Primo Levi. Se você nunca ouviu falar sobre esse livro, prepare-se. Este livro aqui, na verdade, é um testemunho do autor sobre o período que ele ficou em Auschwitz. E o interessante é que ele só foi pra lá em 1944, ou seja, faltava ainda um pouquinho para acabar a guerra. Ele fica lá por cerca de 11 meses, é um dos pouquíssimos sobreviventes, e ele resolve então escrever esse livro, que muito além de ser apenas um testemunho pessoal, é também um testemunho de uma tragédia que afetou milhões e milhões de pessoas. Logo no comecinho aqui desse livro, né, na introdução, ele vai deixar bem clara pra gente essa necessidade que ele sentiu assim que ele saiu do campo de concentração de compartilhar essa história, mas não para compartilhar conhecimento ou informações, não era bem isso que ele queria fazer. Ele sentia a necessidade de contar aos outros e fazer desses outros participantes daquilo que ele havia vivido. Quem seriam esses outros? Nós, né, os leitores. Então, ao ler esse livro, é quase como se a gente tivesse realmente uma imersão ali naquele campo de concentração. O que nós temos aqui é quase que um relato dia a dia de tudo que ele vivenciou ali dentro. E ele começa esse livro dizendo que, por sorte, né, olha só, fui deportado para Auschwitz só em 1944. Depois que o governo alemão, em vista da crescente escassez de mão de obra, resolveu prolongar a vida média dos prisioneiros a serem eliminados, concedendo sensíveis melhoras em seu nível de vida e suspendendo temporariamente as matanças arbitrárias. Então ele se sente, né, apesar dos pesares, como um grande sortudo por ter ido parar em Auschwitz apenas no final da guerra. Mas veja só que interessante, este livro não foi escrito em forma de denúncia. O autor mesmo diz pra gente na introdução que o intuito dele ao escrever esse livro, além de ser ali um relato que faz com que o leitor seja também um participante de tudo aquilo que foi vivenciado por ele, é também o de oferecer um estudo sobre a alma humana. Então, se a gente para pensar, todo o processo pelo qual os judeus passaram, né, durante ali os anos do nazismo, foi um processo de desumanização, né? Então ele questiona muito essa questão de humanidade aqui nesse livro todinho, e por isso nós temos aqui o título do livro, né? É Isto um Homem? Ele coloca aqui pra gente também no começo do livro, logo após a introdução, um poema intitulado É Isto um Homem, né? Em que ele vai dizer o seguinte, ó: vocês que vivem seguros em suas cálidas casas, vocês que, voltando à noite, encontram comida quente e rostos amigos, pensem bem se isto é um homem que trabalha no meio do barro, que não conhece paz, que luta por um pedaço de pão, que morre por um sim ou por um não. Pensem bem se isto é uma mulher, sem cabelos e sem nome, sem mais força para lembrar, vazios os olhos, frio o ventre, como um sapo no inverno. Pensem que isto aconteceu. Eu lhes mando estas palavras. Gravem-nas em seus corações. Estando em casa, andando na rua, ao deitar, ao levantar, repitam-nas a seus filhos. Ou, senão, desmorone-se a sua casa, a doença os torne inválidos, os seus filhos virem o rosto para não vê-los. Forte, não? Então, logo após esse poema, a gente começa, então, a acompanhar tudo o que aconteceu com o Primo Levi antes e durante sua estadia em Auschwitz. Mas afinal de contas, quem foi o Primo Levi? Bem, antes de ir parar no campo de concentração, ele era um químico italiano da cidade de Turim. Ele era bem jovenzinho quando isso tudo acontece na vida dele, ele tinha ali por volta dos seus 24 anos. E ele também acaba exercendo mais ou menos a sua profissão de químico dentro desse campo de concentração. Por conta disso, ele acaba tendo algumas regalias, entre muitas aspas. Mas isso demora um pouco, né? Alguns meses até que ele começa a trabalhar num laboratório ali também. Antes disso, ele era simplesmente mais um número ali dentro de Auschwitz. Ele conta aqui pra gente, né, o fato de que junto com ele estavam também cerca de 650 outros italianos e que ele foi um dos 20 que sobreviveram. Isso em 11 meses, veja só. Aqui na mini biografia, né, que nós temos ao final aqui do livro, né, na orelha, a gente fica sabendo que depois de sair de Auschwitz, ele volta a trabalhar como químico, mas resolveu colocar suas experiências no papel. Este aqui não foi o único livro sobre o assunto que ele escreveu. Ele tem um outro livro muito famoso chamado A Trégua, que eu ainda não li, mas em breve devo ler também. E ele tem diversos outros relatos também, além de poesia e contos. Ele teve uma vida literária bastante prolífica também. Ele se matou
nos anos 80, se eu não me engano, em 1987. Infelizmente, né? Mas deixou aí uma bela obra para que a gente conheça. Mas então, com relação ao estilo de escrita aqui deste livro, o que a gente vai encontrar aqui é um texto muito simples e muito claro, e talvez a gente possa atribuir isso ao fato de que ele era uma pessoa de exatas, né, e não de humanas. Então não existe nenhum tipo de gordura aqui nesse livro, não existe nenhum tipo de excesso. Ele é muito direto, principalmente na exposição dos horrores que ele e os seus colegas ali também viveram. E ele cumpre aqui nesse livro exatamente aquilo que ele propõe pra gente na introdução. Então sua intenção é informar o leitor de tudo aquilo que aconteceu e com isso atingir ali também o maior número de pessoas possível. Então ele expõe aqui todos os ocorridos de forma muito clara, muito direta, muito simples, mas nem por isso o texto dele deixa de ser bonito. Este aqui é um dos livros mais bonitos que eu já li na minha vida. E olha que eu já li pra caramba. Você percebe que o autor não faz o menor esforço para agradar ou até mesmo para convencer o leitor daquilo que ele está te contando. Ele não enche o texto de adjetivos, de sentimentalismo, mesmo porque não há necessidade. E bem, o tema que permeia a obra toda, além de, claro, né, ser um livro sobre o Holocausto e tudo mais, é a questão da humanidade, né, como eu já havia comentado com vocês. Ele vai mostrando aqui pra gente todo o procedimento de humilhação, tortura e desumanização mesmo pelos quais esses prisioneiros passavam. Então você tem ali desde o deslocamento forçado de sua terra, né, para Auschwitz, a perda de seus objetos pessoais, de suas roupas, a perda de seu nome. Então eles passaram a ser conhecidos como um número que era tatuado em sua pele. Eles também perdiam o cabelo, perdiam a dignidade, enfim, passavam ali por torturas tenebrosas, né? Desde o início até o final da estadia, que poderia ser sua morte ou o fim da guerra, como foi aqui o caso do Primo Levi. Aqui na página 32 ele diz o seguinte, olha só: condição humana mais miserável não existe, não dá para imaginar. Nada mais é nosso. Tiraram-nos as roupas, os sapatos, até os cabelos. Se falarmos, não nos escutarão. E se nos escutarem, não nos compreenderão. Aí ele continua: roubarão também o nosso nome, e se quisermos mantê-lo, deveremos encontrar dentro de nós a força para tanto, para que além do nome sobre alguma coisa de nós, do que éramos. E quando a gente lê isso, a gente precisa ter em mente, né, aquilo que ele colocou pra gente na introdução do livro, né, de que ele só foi chamado ali para Auschwitz em 1944. Então existia uma necessidade por parte dos nazistas que eles ficassem vivos e trabalhassem. Agora você imagina o que não acontecia com as pessoas que não tinham saúde, que não conseguiam trabalhar, enfim. E com tudo isso o autor vai mostrando pra gente então a degradação humana, não só dos prisioneiros. Aí é que tá o bacana desse livro. Aliás, um dos grandes méritos do livro, né? Ele vai mostrando pra gente que a desumanização atingia também os vigias. Então aquelas pessoas da SS que ficavam ali vigiando Auschwitz também não eram vistas como seres humanos. Ali na página 132 ele vai comentando com a gente sobre uma visão que ele tinha dos novos trens que chegavam a todo tempo trazendo novos judeus, né? Olha só, a sua vida é curta, mas seu número é imenso. São eles os submersos, são eles a força do campo, a multidão anônima continuamente renovada e sempre igual, dos não-homens que marcham e se esforçam em silêncio. Já se apagou neles a centelha divina, já estão tão vazios que nem podem realmente sofrer. Hesita-se em chamá-los vivos, hesita-se em chamar morte a sua morte, que eles já nem temem porque estão esgotados demais para poder compreendê-la. Então olha só, se você é desprovido de racionalidade, capacidade de pensar por si só, compreensão do que está havendo, capacidade de fazer o bem e consciência da morte, o que é que sobra? É isto um homem? Bem, minha gente, ali na página 191, ele fala um pouquinho sobre essa questão da desconexão com o divino. Veja bem, a gente tem ali um rapaz que acaba dando graças a Deus porque outros foram chamados para a câmara de gás e ele não. E aí o autor vai dizer o seguinte, olha só: Cum agradece a Deus porque não foi escolhido. Insensatos, não vê na cama ao lado Bepo, o grego, que tem 20 anos e depois de amanhã irá para o gás e bem sabe disso e fica deitado olhando fixamente a lâmpada sem falar, sem pensar? Não sabe, Cum, que da próxima vez será a sua vez? Não compreende que aconteceu hoje uma abominação que nenhuma reza
propiciatória, nenhum perdão, nenhuma expiação, nada que o homem possa fazer chegará nunca a reparar? Se eu fosse Deus, cuspiria fora a reza de Kuhn. Então, como é que você faz para manter a fé num ambiente como esse? E tem um outro porém também a respeito desse livro, né? Apesar dele ser um relato de um sobrevivente de Auschwitz e tudo mais, a gente não tem aqui um livro sobre o poder da fé, da luz, esperança, não é nada disso. Esse aqui é um livro sobre aquele determinado estado de coisas, sobre como o autor agia ali dentro e como ele conseguiu sobreviver. Ele vai contando os casos de outros sobreviventes também. Ele vai contando como é que aquelas pessoas conseguiam se virar ali dentro, cada uma a seu modo. Então ele vai mostrando pra gente esse dia a dia miserável e vai, sobretudo, contando pra gente sobre a infelicidade em que eles viviam. Que, aliás, ele mesmo vai dizer aqui pra gente que nunca era uma infelicidade completa, né? Aliás, como a felicidade também nunca é completa. Então nós temos ali, por exemplo, o capítulo 102, que ele vai intitular então de Um Dia Bom. Então aqui a gente vai lendo sobre esse dia de sol e tudo mais. Então assim, parece que ele vai começar a dar ali um soprinho de esperança ali para aquelas pessoas, mas aí na página 105 ele vai dizer o seguinte, ó: hoje é um dia bom. Olhamos ao redor como cegos que recuperaram a visão e nos entreolhamos. Nunca nos víramos no sol. Alguém sorri. Se não fosse pela fome... E aí a gente tem reticências. Então assim, às vezes você tem até um vislumbre de uma esperança, de uma felicidade, mas tem sempre alguma coisa que vai te puxando para a realidade. No caso aqui é a fome. E ele continua descrevendo esse dia e tudo mais, e ele encerra esse capítulo desse jeito, olha só. Durante algumas horas podemos ser infelizes à maneira dos homens livres. É uma dureza, não é mesmo? Ali na página 182, a gente percebe também uma certa preocupação do autor sobre a forma da mensagem que ele quer passar através desse livro. Então ele vai se preocupar, por exemplo, com algumas palavras. Veja bem, olha só. Assim como nossa fome não é apenas a sensação de quem deixou de almoçar, nossa maneira de termos frio mereceria uma denominação específica. Dizemos fome, dizemos cansaço, medo e dor. Dizemos inverno, mas trata-se de outras coisas. Aquelas são palavras livres, criadas, usadas por homens livres que viviam entre alegrias e tristezas em suas casas. Se os campos de extermínio tivessem durado mais tempo, teria nascido uma nova, áspera linguagem. E ela nos faz falta agora para explicar o que significa labutar o dia inteiro no vento, abaixo de zero, vestindo apenas camisa, cuecas, casaco e calças de brim, e tendo dentro de si fraqueza, fome e a consciência da morte que chega. Então, apesar dessa preocupação com o léxico mesmo do autor, ele conseguiu escrever um dos livros mais incríveis, como eu disse para vocês, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, com certeza. É um dos livros mais importantes sobre essa época e é um livro que eu recomendo demais que você leia. Ele é curto, ele tem cerca ali de 250 páginas, é aquele tipo de livro que, apesar da tristeza imensa, da miséria humana, do processo de desumanização que você vai acompanhando, de como mesmo sabendo ali o que é que estava acontecendo, os russos estavam chegando, os americanos chegaram à Normandia e não sei o que lá, e tudo isso chegava para eles, né? E eles pensavam assim, poxa, mas a Normandia tá tão longe, a Rússia tá tão longe, então eles não conseguiam ter esperança para nada. É um livro difícil de engolir, mas é o tipo de livro que não dá vontade de largar, minha gente. Que livro! Então deixo aqui essa super recomendação para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.